Fiz o contrário hoje, eu não sei se deu certo aí. E se o som tá bom, ia seguir e que daria certo. Você vai perceber um monte de coisas acerca de você mesmo, que é maravilhoso, tá? Então vai estar lá no grupo o link hoje, vou colocar assim que terminar a live. Continuando, agora eu vou dar início às 4 competências que eu falei aqui, que eu vou falar hoje, e que eu vou dar exemplos práticos que fica fácil para você entender. Vamos lá. Adaptabilidade. Adaptabilidade é uma característica de uma pessoa que tem muita facilidade e ela vê com muita tranquilidade as fases de adaptação de alguma coisa. Então vamos lá. Se você está casado com uma pessoa, ou se você tem sociedade, ou se você tem funcionários, ou se você tem qualquer tipo de relacionamento com uma pessoa que não tem isso aqui como um mecanismo de sobrevivência ou de valor, você vai ficar com rixas e guerras o tempo todo com essa pessoa. E ainda vai julgar, dizer que ela é lenta, que ela é engessada, que ela não quer mudar. Quando, na verdade, o perfil comportamental dela é outro. Então, se você tem como valor adaptabilidade, o que vai acontecer aqui? Se você for fazer uma viagem com uma amiga sua, um grupo, vai viajar 5 pessoas, vamos viajar. E aí cada um vai dar uma opinião. Se você é uma pessoa que tem isso aqui como valor e como teste, como mecanismo de sobrevivência, você vai estar tranquila, porque você vai falar assim, por mim. E aí a pessoa que normalmente vocês vão ver lá no teste que eu deixei no grupo, vou deixar no grupo o link do site para vocês fazerem o teste da personalidade de vocês. Vamos supor que a pessoa seja mais fleumático, do caso fleumático de Freud, analítico do DISC e lobo no outro teste. E aí tem enneagrama também. Então cada um tem um nome. Eu prefiro usar mesmo o de Freud porque é o primeiro, eu acho mais prático para usar. Então se você tem como valor adaptabilidade nessa viagem, elas vão querer dizer assim, a gente vai direto, ok, a gente chega lá em 1h30. Só que no meio da estrada, alguém decide parar para comprar um lanche. E a pessoa que não tem isso aqui como valor, ela sofre muito, porque saiu do roteiro, entendeu? Saiu. Eu não tenho adaptabilidade como valor, pelo contrário, tenho dificuldade de imprevisto às vezes. Então, é muito sofrimento, mas tem que se trabalhar e suportar e deixar passar, até porque isso não é tão importante quando você está no meio ecológico, onde tem que ver o bem comum de todos e o seu. Então, se você tem adaptabilidade como uma necessidade de sobrevivência, se você tiver um sócio que ele é engessado, que ele não muda nada, que tem que ser daquele mesmo jeitinho, aquele mesmo copo tem que estar ali, não pode mudar nem o sofá de lugar, você vai ter um pouco de dificuldade para se relacionar com as pessoas do tipo dele. E aí você precisa entender que ele não tá com nada, ele não tá com nenhuma... não é nada pessoal contra você, é só o jeito dele. Esse é um valor que você tem e ele não tem. E aí pode ser seu marido, você fala, meu Deus, eu já disse a ele pra gente mudar o sofá e ele não quer mudar. E aí muitas vezes você pensa assim, nossa, mas é mão de vaca esse homem, ele não quer comprar o sofá. Deixa eu afastar aqui. Ele não quer comprar o sofá, mão de vaca. E de repente não é isso. Ou então você quer trocar o carro e ele não quer. Se o marido quer trocar o carro e a esposa não quer, pode ser que ela tenha que ela não tenha esse valor de adaptabilidade, você tem. E aí é preciso trabalhar tranquilo, mostrar para ela as variáveis, mostrar os pós e contras, fazer as ferramentas de ganhos e perdas e ter todo... Porque se a gente for por aquele cérebro impulsivo que olhou, gostou, comprou, normalmente a gente se arrepende. Então, olhou, gostou, vai para casa, analisa com calma, anota, tem comunhão com as pessoas de casa e aí decide se compra. Então, isso é o ideal. E aí, quando você tem essa conversa em casa, você consegue equiparar os valores dos dois, tá? Vamos lá para a próxima competência. Se você está aí, mande um oi, mande... se você tem isso como valor, escreve eu, tá? Adaptabilidade. Se você tem adaptabilidade como um valor, eu acabei de explicar aqui. Seria mais ou menos como flexibilidade. É mais ou menos isso, tá? Então, você anote aí.
A outra competência que eu vou falar e você vai anotar aí também é agilidade. Agilidade é uma competência que ela causa um pouco de... deixa eu ver qual a palavra legal para falar para você. Ela causa discórdia entre algumas pessoas. Porque a agilidade, ela é característica... Você vai ver, você vai fazer seu teste lá no grupo, você vai ver. Ela é característica muito peculiar. Então, aquilo que para você não é agilidade, para mim é e vice-versa. Então, vamos supor, se a pessoa que tem agilidade, você tá casado, ou é seu sócio, ou é seu amigo, vocês combinaram para ele comprar uma passagem para você. Querido, tem como você comprar a passagem? Vai ser para tal lugar, tal hora, tal dia. Usa o cartão que tá em tal lugar, ok. Tá? E aí você ligou à tarde, ele ainda não comprou a passagem. E aí perdeu aquelas promoções, aí você quer matar. Você quer matar a criatura. Então, você precisa entender o seguinte, não é porque ele não gosta de você ou ela, não é porque não liga pra você, não é nada disso, é porque ele não tem isso trabalhado ainda, a agilidade. Então, o que você vai fazer nesse caso, que eu super indico nesse caso de agilidade? Você sabendo qual é as competências da pessoa que você está trabalhando, você sabendo quais são as suas, você vai pensar 2 vezes antes de delegar certas funções e deixar para lá. Você delegou e aí você mandou uma mensagem, você liga com carinho, não fala, já comprou? Já comprou? Sabia que você não ia comprar, eu sabia que você não ia comprar. Aí teve aquele dia que você fez isso, você vai perder. E aí você joga acusações e aí você joga um monte de coisa em cima que na verdade não é porque a pessoa quer, não. Ela é assim. O mecanismo de sobrevivência dela acha que está tudo bem. E está tudo bem, ela não faz por birra. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, você saiu de casa e a pessoa que precisa ter agilidade ficou em casa, você coloca etiquetas autoadesivas na geladeira, lembrando de novo. E aí lembra novamente. E aí, aos poucos, a pessoa vai melhorando isso. Então, não entenda que o fato de você ter agilidade, ser ágil, o outro também precisa ser. O outro precisa um pouco mais. Por outro lado... se ele preza mais esse descanso em algumas áreas e você prefere produtividade, ele te ajuda em muitas outras coisas também que você precisa dar aquele descanso. Ele fala, não, isso aqui dá pra resolver, é tranquilo. Você chega lá, meu Deus, e agora? Vai explodir. Ele, não, isso aqui a gente coloca esse fiozinho aqui, é de boa, tranquilo. Então você precisa entender que nem sempre o seu modelo de agilidade precisa ser imposto pelo outro, tá? A próxima, terceira, vamos lá, compartilhamento. Se você tem como necessidade de sobrevivência, compartilhamento, nossa, isso aqui dá uma briga entre as pessoas que você não tem noção. Então, eu vou pegar um caso hipotético. Os casos hipotéticos eu pego aqui na hora, não tá no meu script só o mapa mental básico, pego aqui na hora. Então, o compartilhamento... eu vou pegar um caso de uma criança, tá? Vamos ver 2 meninas. Elas querem dividir os brinquedos. Você recebeu a visita de uma vizinha que trouxe a criança dela para brincar com a sua. E eu te falo, assim, como pedagoga, que um dos maiores crimes... Bem-vinda, Janaína linda! Bem-vindo, Luciano! Que um dos maiores crimes que você pode cometer... é obrigando a criança a dar o brinquedo para outra. Dá o brinquedo, compartilha. Achando que está ensinando a pessoa a compartilhar. Isso não é saudável, tá? Isso mexe direto na crise de identidade. Quem ela é, o que é dela, o que pertence a ela e o que não pertence. Então ela não tá... E aí de tanto se fazer isso, ela não vai compartilhar só esse brinquedo. Ela vai compartilhar muitas outras coisas. Ela vai compartilhar a vida dela com quem não devia. Então isso vai acarretando em muitas outras coisas. Então vamos lá. Chegou a criança na sua casa. E aí uma criança, ela gosta de compartilhar. Coisa rara, né? Mas então vamos supor que tem uma criança, a filha da sua colega gosta de compartilhar. E ela vai lá e dá o brinquedinho. Ótimo. A outra não quer dar. Aí ela vem chorando pra você. Então ela é o quê? Ela gosta de compartilhar. Não importa a idade. Mas o outro não gosta. E não quer dizer que o outro é avarento, que é apegado, que é isso. Não é isso. Isso não é isso que a linguagem quer dizer. A linguagem quer dizer que cada um tem seus valores de necessidade.
tá? Esse daqui que compartilha, acha que compartilhando isso é nível... Isso é claro que a criança não tem noção, mas ele quer dizer isso. Ele acha que compartilhando, ele vai dar para ela, e aí ela vai poder dar alguma coisa em troca ou não. Como a criança ainda não está muito desenvolvida, né, essas competências, ela tem aquele egoísmo aflorado. Mas não necessariamente quando você compartilha uma coisa, você quer algo de volta, isso é algo seu, você acha que precisa compartilhar para se sentir no todo, fazer parte do todo, fazer parte de tudo aquilo que está acontecendo no ambiente. Então, se você tem um senso de compartilhamento, você é aquela pessoa que empresta coisa para o vizinho, é aquela pessoa que empresta o carro para um amigo, você empresta seu cartão de crédito, seu nome, e aí você empresta algumas coisas. E aí, se você não tomar cuidado com isso, você compartilha coisas que de repente você poderia pensar um pouco mais e conversar com as pessoas que estão com você, para ver a opinião delas também, né? Aquela pessoa que dá tudo para todo mundo e aí fica uma coisa meio que desequilibrada. Então é preciso ver isso. Por que eu tô falando isso? Ah, Cléo, você tá falando então que o ter valor de compartilhamento é ruim? De jeito nenhum. Nenhum valor é ruim. O que eu tô falando isso é para que você entenda como o outro vai reagir, tá? Então você não tá sozinho, ninguém é uma ilha, né? Então você precisa compartilhar. Por exemplo, se eu quero dar alguma coisa para alguém que é muito importante, eu pergunto à minha mãe. Mãe, o que a senhora acha? Ela fala, acho que não. Então pronto, eu nem vou questionar, tá bom, ela não. Então se ela fala, eu acho que sim, eu dou. Então pra mim é um norte, tá? Nesse sentido. Você que é casado, tem que conversar com seu cônjuge, seu companheiro, se você pode partilhar aquilo, o que ele acha, porque de repente é uma coisa que ele quer usar para alguma situação, ou não sei, né? E aí precisa ver essas questões de compartilhamento. Claro que isso não diz respeito a tudo, né? Não é aquela coisa de entulhar a casa e ele querer ficar com a mania de acumuladores e aí juntar tudo, não. Tem que jogar as tranqueiras fora mesmo. Você tem que ter na sua casa só o que você ama. Inclusive no treinamento financeiro eu falo sobre isso, tá? Então, compartilhamento de coisas importantes. Então, vamos lá. A pessoa que quer receber os parentes em casa, ela é uma pessoa que compartilha. Vem, fica aqui. Não, você pode ficar... Ixi, pode ficar aqui em casa, tá tudo bem, a gente bota colchão, a gente se vira. E aí você não conversou com os demais. Não, a casa é minha, já vi muito isso, já vi... Não, mas meu marido não liga. Ok, mas não custa nada você perguntar e ter um novo hábito de convivência, perguntando o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro... Está junto disso, né? E o último de hoje é determinação. Determinação é um dos valores e mecanismos de sobrevivência que nos mantém vivos. É um mecanismo de sobrevivência que muitas pessoas têm. Muitas pessoas confundem esse valor com as pessoas obstinadas. Nossa, mas fulano é muito obstinado com isso. E aí não é que ele seja... ele na verdade ele é determinado. E essa determinação você pode usar para o bem ou para o mal. Por exemplo, se você está determinado a se tornar o top número 1 da sua empresa e você tem isso aqui como valor, dificilmente você não vai se tornar. Você vai se tornar sim. Porque não importa o que você precisa fazer, você vai fazer. E aí vai entrar outras questões de caráter e tudo. O que é super importante é você entender que se você tem valor de determinação, se você tem determinação como mecanismo de sobrevivência e convivência, você vai fazer, independente do que as pessoas estão dizendo ou falando. Um dia você está triste, está desanimado, mas você continua. Por exemplo, se você quiser ser o vendedor número 1 da empresa e você tem determinação como mecanismo de sobrevivência, você não vai chegar em casa e vai descansar como os outros descansam. Você vai fazer alguma coisa mais. Gente, tem uma abelha tão bonitinha aqui me encostando. Vamos lá, ao vivo é assim mesmo. Você não vai descansar igual os outros, não. Você vai simplesmente... Vou deixar ela aí, vou fazer de conta que ela não tá aqui, tá? Vamos fazer de conta. Você vai simplesmente seguir, você vai fazer suas coisas, você vai captar mais clientes, você vai desenvolver estratégias, você vai mandar mensagens para alguns clientes, você vai fazer propaganda, todo dia você vai fazer um anúncio diferente. Então você tem determinação. A pessoa que ela não tem isso aqui como valor, como mecanismo de sobrevivência, ela espera muito acontecer. Então ela fala o seguinte: não, acontecendo, se tiver de ser, será.
Adoro. Ai, gente, é engraçado demais. Gente, quando eu escuto isso, não, Deus é quem sabe, o que tiver de ser será. Eu saio de perto pra não ser grossa, porque eu não tenho paciência com isso. Então ela não tem isso aqui, ela fala, não, se tiver de acontecer, vai acontecer. Mas se você e aí você vai fazer seu teste lá no grupo hoje, pra saber qual é o seu perfil. Se você for um perfil... deixa eu falar no perfil do DISC. Se você for um tubarão, por exemplo, você vai vencer a qualquer custo, não importa quem está na sua frente. A sua visão já é do final, você já se viu, você consegue. Então, se você tiver essas duas características aqui, você pode... Aí essas pessoas são o quê? Advogados, vendedores, são pessoas... eu sempre recebo pergunta no privado. Tá, essa pergunta aí eu vou responder já já. Quando a pessoa me manda no privado é porque ela não quer se expor com a pergunta aí, tá? Então eu não falo o nome dela, mas eu respondo a pergunta, eu entendi. E aí você vai seguindo, se você tem esses dois aqui, nada te para. E aí advogados, vendedores, são pessoas que trabalham na bolsa de valores, investimentos, corretores de imóveis. Então são pessoas que têm isso aqui muito forte. É muito difícil você ver uma pessoa dessa profissão que ela não tem esse valor aqui, tá? Muito difícil. Mas, gente, manda coraçãozinho, escreve alguma coisa assim, só pra dizer que tá aí. Escreve assim, eu sou vencedor, eu sou rico. Vamos lá. Eu vou falar mais um de brinde. E eu gosto muito desse daqui. Curiosidade. Vamos lá. Curiosidade. Você já passou uma situação na empresa que você trabalha, ou com seu esposo, cônjuge, marido, namorada, ou um sócio, uma sociedade que você abriu, ou uma viagem que você fez com um grupo? Então, e aí você tá lá explicando uma coisa, você fala, gente, é maravilhoso, olha, foi ótimo, eu sou próspera, é isso mesmo, Janaína, vamos declarar, tá? Aproveita essa live para declarar palavras de afirmação. Toda vez que você fala eu sou, você tá criando, né? Quem entende esse código do eu sou sabe o que eu tô falando, o que é o eu sou, tá? Então simplesmente faça isso. Aproveita essa live para co-criar o seu dia de amanhã. Então coloca, eu sou próspera, eu sou riquíssima, eu sou saudável, eu sou lindo, tá bom? Vai escrevendo isso aí, porque isso aí fica reverberando no universo, isso é física quântica. E aí, quando você tá num grupo de pessoas, e aí você tá empolgado, contando pra pessoa, olha, descobri um aparelho, que você não tem noção que aparelho é esse. Você vai falar, a pessoa tá assim, ó. Tá. Ela é uma pessoa que ela não tem isso, a curiosidade como um mecanismo de sobrevivência. Pra ela tá tranquilo, tá tudo ótimo pra ela. Então assim, pra ela tá bem tranquilo. A informação que você der já tá bom. Ela não tem aquela curiosidade. E aí, se você tem um funcionário que ele é assim, Cleo, ele não tem uma curiosidade de fazer um curso, de ler uma revista, de se informar. Tem lojas que os funcionários não leem o manual dos aparelhos, e aí quando você chega, você fala assim, deixa eu te falar, esse botão aqui, já passei tanto por isso, esse botão aqui é pra quê, hein? Aí ele faz assim, ó, esse botão aqui, parece só um pouquinho que eu vou ver. Aí ele pega a caixa e vira a caixa assim, ó. E vira a caixa. Virou a caixa pra mim, eu falo assim, vou bem aqui tomar uma água, tá? Dando mais uma voltinha. Então, assim, isso é a pessoa que ela não tem curiosidade. E aí você fala, não, ela pode não ter aspiração de vida, determinação. Não, isso é uma coisa natural dela. Ela não desenvolveu aquela curiosidade. Por quê? Aí a gente volta pra infância, né? Menino, deixa de ser curioso, sai do meio da conversa de adulto, sai daí. E aí o menino aprendeu a não buscar muito aquilo que era, né? A gente tem, né, quem é advogado sabe que live caiu um pouquinho aqui. Então, eu dou exemplos da minha vida, tá? Da minha vida. Por quê? Porque quando eu dou exemplo da minha vida, eu não tô ensinando nem prescrevendo nada pra ninguém. Então, a criança, quando ela não tem esse senso de curiosidade, é porque ela não foi estimulada na infância. Então, quando você vai dar atenção para a criança e você vai estar com ela ali, você tem que estimular a curiosidade dela para que ela sempre queira algo mais de conhecimento, de criatividade, de produtividade, tá? Bem, esses foram os 5 tops características de sobrevivência comportamental. Espero que você tenha gostado.
E hoje a nossa oração do final do bloco que eu vou fazer, eu vou colocar isso mesmo, Keila, ó, eu sou estudiosa, inteligente e rica. Adoro. Isso mesmo. Agora você escreveu isso vai ficar pra sempre aí, tá? Vai ficar pra sempre, tá bom? E aí eu vou colocar no nosso grupo a oração que eu faço, que eu falo oração, mas na verdade é uma leitura, né? Dando uma explicadinha pra abrir, mas funciona como uma oração, tá? Quem não... eu falo algumas coisas que algumas pessoas vão entender, outras não. Quem entendeu, quem tiver ouvidos ouça, eu estou em teta, tá? Então, a oração funciona. Vamos lá. No momento, eu te celebro de hoje, eu vou validar e celebrar a vida da Keila. A gente separa, todos os dias eu separo uma pessoa que é telespectadora aqui do canal. Esse vídeo também vai pro YouTube. E aí eu te celebro. Então vamos lá. O que é o eu te celebro? Eu faço uma pesquisa sobre a pessoa, tá? Sobre um pouco, eu olho para a pessoa e digo ali, mais ou menos baseado no que nós temos feito, estudado, e falo algumas características que é importante reafirmar para ela e que ela se lembre, tá bom? Keila, você é uma mulher maravilhosa e você sabe disso. Você, além de linda, você é perspicaz, delicada, você é competente e o seu perfil comportamental é um perfil de tranquilidade, de análise, paciente, de administração, de disciplina. E aí você fala, às vezes, não sou disciplinada não, mas você tem isso como brilho nos seus olhos. Tá? Você tem isso como norte, como foco. Você é uma mulher que escolheu ser mãe, escolheu ser esposa e escolheu ser feliz. E está desenvolvendo muito bem o seu papel. E com certeza eu profetizo na sua vida uma vida financeira próspera, financeiramente, de saúde, de família, espiritualmente, emocionalmente. Eu profetizo na sua vida para agora, nesse mês que a gente está aqui agora, eu profetizo na sua vida portas abertas maravilhosas e um salário de pelo menos 15 mil reais por mês bruto nessa era, tá? Então é o que eu profetizo. E que isso seja só até então, que a cada dia, essa profecia é falada agora, ela pode acontecer quando você estiver pronta e você acreditar e receber. E é isso que eu profetizo na sua vida hoje, ok? Então esse foi o nosso momento Celebra-te. E agora, para terminar, hoje foi bem rápido, o momento oração, tá bem? Vamos lá. Esse momento aqui é muito importante e não falo só a oração da Bíblia, eu falo de outros livros também. Então, assim, tem livros de poesia que eles fazem algumas referências, tá? E aí esses dias tá coincidindo de ser porque eu gosto muito, muito, muito das de Eclesiastes. Então, Eclesiastes 3:1-8 vai estar lá no nosso grupo, Você Mais Produtivo, assim como o link para fazer o teste da sua personalidade, vai estar lá, tá bom? Amém. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de guardar, há tempo de lançar fora, há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Tempo de guerra e tempo de paz. Agora vamos dar uma explanadinha sobre ela. Há tempo para todo propósito. O que é isso? Que fichas caem? Que se você não tem um propósito, você vai tendo uma vida que o tempo vai acontecendo aleatoriamente. Você não é protagonista, então você é coadjuvante no propósito do outro. Então na sua vida as coisas não acontecem no tempo que tem que acontecer, tá? Então precisa ter um propósito, metas. Eu vou fazer um vídeo que é quadro dos sonhos, que a maioria das pessoas sabe o que é. Vou explicar como fazer, tudo direitinho. E aí é um bom começo para propósito. Eu tenho o meu quadro dos sonhos, o tempo todo eu atualizo ele, porque graças a Deus ele sempre se realiza. Eu sempre tenho que tirar um cartazinho que eu falei, esse aqui já realizou. Então funciona, tá? É dentro daquilo que eu quero, tá? Lembrando que essa questão de propósito aqui, gente, é o seguinte, tá? É muito importante você saber disso. Há tempo para todo o propósito. Se você não tiver esse propósito, você está à mercê do tempo dos outros, tá? Então, o que isso significa? Você vai estar à mercê do tempo das pessoas que você depende delas. Em dezembro eu vou. Em janeiro eu vou e eu te dou.
E aí, quando você tem o seu propósito, meta, foco, você tem a sua meta, seu foco, você traçou ela, tempo, tudo, mecanismo, isso que o processo de coaching faz, inclusive Oi, meu bem, eu te respondo já já. Essa pergunta aí que você me fez, isso, eu sei dessa técnica, tá? Essa técnica eu conheço, mas eu não posso falar ela assim ao vivo. Eu faço com os meus clientes em particular. Mas eu vou te dar uma pausa só pra você entender, tá? Eu, sociedade, Deus. A face da pessoa mostra se ela tá tendo comunhão com Deus, se ela tá sendo envolvida muito pela sociedade ou se ela tá sendo egocêntrica. O jeito que o rosto dela vai se envolver, isso. Mas isso eu não posso ficar falando porque é ao vivo e aí é um assunto muito extenso e aí não é nem muito minha área. Eu só faço a aplicabilidade na minha mentoria, tá? No processo de coach, faço aplicabilidade para equilibrar isso. Beijo. O que acontece aqui? Então, aí me perdi um pouquinho. Aí o propósito, debaixo do céu, você tem que ter esse propósito, senão você é protagonista na história do outro, você não tem o seu, então você tem que ter o seu propósito, tá? E aí, você que me perguntou também no particular, você falou assim pra mim agora, mas eu tenho meu propósito, e aí? Eu vou dizer uma coisa bem clara aqui, que eu acho que quem me conhece vai entender. Adianta, por exemplo, eu tenho uma alimentação levemente natureba, levemente, mas eu como muito aquilo que pode. Então vamos supor, é mais ou menos low carb, misturada com mediterrâneo, mas vira e mexe, 2 vezes por semana eu como outras coisas. Então, de que adianta eu dizer aqui, não, eu sou fitness, eu corro 1 hora por dia, eu só como salada, eu isso, eu aquilo, se o meu corpo, aqui ó, as gordurinhas, aqui ó, não tá dizendo isso não, tá dizendo outra coisa. Então o meu corpo fala por mim, tá, gente? Isso daí não adianta nem querer se enganar. Não, mas eu faço dieta, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí, por que você engordou? Ué, porque eu como, simples assim, tá? E aí isso tem crenças limitantes por trás. Por quê? Porque tem crenças limitantes que precisam ser trabalhadas. Eu estou no caminho e no processo como todos nós. Então é isso que eu tô falando aqui, ó. Não adianta você me falar aqui pra mim que fez tudo direitinho, né? Eu não conheço, como eu disse a você, eu não falo os nomes. Que tá fazendo direitinho, você precisa estar fazendo o propósito e seguir o passo. Então, você fez a meta, você caminha em direção a ela, tá? É isso. Então, o corpo e a vida vai falar se você tem propósito ou não. É testemunho vivo, estampado na cara, tá? Então, vamos lá. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, porque em cima do céu já tá tudo certo. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Esse aqui entra aquela técnica que eu falei pra vocês de limpeza, né? Tem momento em que você tem que guardar certas coisas e tem momento que você tem que jogar fora, porque já tá enchendo, já tá demais, tá? Isso aí é algo bem pessoal. E aí precisa ver se não tá na hora de jogar fora e você tá guardando, seja mágoa, seja roupa que você não usa mais, seja memórias, seja ressentimentos, seja, olha, no meu treinamento financeiro, lembrei o que eu ia falar. Eu faço o processo de coaching com 12 sessões e elas duram 1h30 mais ou menos, das quais, durante 4 sessões do processo inteiro, a gente faz limpeza em casa, literalmente. Então, eu vou falar uma palhinha aqui pra você. Quando ele fala assim, há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Você pode estar guardando uma coisa que já era pra você ter lançado fora, tá? Então, vamos lá. Restinho de maquiagem que tá vencida, roupa que você não usa há mais de 6 meses, bijuteria, remédio vencido. Se você fizer essa limpeza geral na sua casa, entra mais dinheiro, entra saúde, entra um monte de coisa. É claro que você não vai só jogar fora. Você tem que fazer a limpeza declarando verbal e fazendo comandos, tá? Mas já fazendo já é melhor que nada. Então precisa refletir se você também não tá jogando fora algumas coisas que você tinha que guardar, tá? De repente um divórcio. De repente não é a hora. De repente você tem que guardar um pouco mais. Segura, não joga fora agora, espera um pouquinho para ver. Então, assim, é preciso pedir orientação para que você entenda isso aqui. Porque as pessoas têm mania de chegar e fazer assim, há tempo para debaixo, todo propósito debaixo do terra, guardar. Ufa, amém, já rezei. Não entendeu não, tá? Então, vamos lá. Tempo de chorar e tempo de rir. Isso aqui é muito importante.
O tempo de chorar é para quê? É para dormir, será? Ou é para comer? O tempo de chorar é para chorar. Literalmente, sai lágrima, é chorar mesmo. De quê? De tristeza, de angústia, de raiva, de ódio, de ira, de que queria matar um. Chora. Queria comer uma coisa e não tem condições de comprar agora e quer chorar, chora. Viva o momento. Passe a dor do momento. Aproveite o momento. Siga o momento. Bem-vinda, Kelly. Kelly, vem aqui em casa. Depois daqui da live, tô terminando, falta 10 minutos. Viva o momento, viva o momento. Chore, chore mesmo. Pega o travesseiro, soca o travesseiro de raiva e chora. Se você reprimir isso e for para buscar subterfúgio em remédio, em Coca-Cola, em pizza, em qualquer outra coisa, você vai somatizar uma dor e aí vai somatizando, daqui a pouco tem um câncer. Tem um gastrite, úlcera, hipotiroidismo, que eu tenho também, de outras coisinhas básicas. Então, assim, vai tendo um monte de coisa, tá? Então, vamos lá. Então, é tempo de chorar. E tempo de rir? Ria. Ô, Keila, tu mora longe demais. Ela mora aqui do ladinho. Eu tenho que ir aí. Eu prometo que eu vou, amiga, dormir contigo, tá? Tá bom, então deixa. O que acontece aqui? Não quero jantar, não. O que acontece aqui? Tempo de rir, você precisa rir. Você vai pra frente do espelho. Aconteceu alguma coisa muito boa, todos os dias você tem que pelo menos, tá bom? Você tem que pelo menos, todos os dias, você tem que olhar em frente ao espelho e rir, falar entendeu? Você tem que rir para que se torne um hábito. Quando você levanta as bochechas e faz isso, ó, aqui, ó, o seu cérebro entende que você tá feliz e manda serotonina pra você. É de graça, tá aqui dentro, tá bom? Então faça isso, é tempo de rir. Tempo de estar calado, principalmente na convivência a dois, que fica falando, infernizando a cabeça do outro. Tempo de calar. E tempo de falar, que é quando o outro se cala. E aí você fala. O outro tá falando, você cala totalmente. Espera um pouquinho ainda. Então é isso. E tempo de guerra e tempo de paz. Quem nunca viveu tempo de guerra, de lutas? Viva as suas lutas. Viva as suas guerras. Anote no seu diário de bordo todos os detalhes das suas guerras, para que se torne memórias memoráveis, para que se torne histórias, para que se torne a sua identidade depois. Para que se torne tudo que você vai falar depois. Todos os momentos que você está passando agora de guerra serão maravilhosos no tempo de paz, para que você faça diferente. Então viva sim o seu tempo de guerra. Viva. E aí é isso, Eclesiastes 3:1-8. Essa é a explicação dessa oração, segundo a minha visão, e tão somente a minha. Não quer dizer que todas as pessoas têm a sua interpretação, e isso é maravilhoso. Respeitar a opinião do outro, não é? Então, eu estou muito feliz. Acabou por hoje. Amanhã eu volto. Eu acredito que seja à noite também,